Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Fuspress. Hoje temos Biblioteca Submersa a respeito de como o nome diz, uma obra-prima desconhecida, que é este livro aqui, Dou Label, uma das grandes leituras que eu fiz ano passado, terminei no iniciozinho desse ano, Dou Label de Oral the Magic Globe, de P.B. Randolph. P.B. é Pascal Beverly. Chama Pascal, né? Engraçado isso. Eu vou falar um pouco mais dessa edição e, obviamente, do conteúdo dela. É uma edição sensacional. Estamos, inclusive, na RAF estudando a tradução dela, né? Para esse ano, para o próximo, não sei. Está em domínio público, né? O Pascal Beverly Randolph morreu em 1875. Faz bastante tempo, né? Já. Mas, enfim, vamos discutir um pouco essa obra. Mas antes, queria comentar um pouco a respeito do universo, digamos assim, dessa obra, que é o ocultismo. O ocultismo, no século XIX, especialmente, ele tinha umas características muito peculiares, né? Ele era um movimento contracultural, de uma visão mais ou menos, assim... O romantismo projetou muito essa visão, que é uma visão, como diz o professor Antônio Vicente, da USP, de semiótica, né? Do Departamento de Semiótica, de Linguística e Semiótica, era uma espécie de visão sintética, romântica, em contraposição a uma visão analítica oferecida pela ciência positiva. Então, o ocultismo tinha uma base e um apelo muito forte naquelas pessoas que desconfiavam um pouco da ciência, especialmente, né? Evidentemente, isso na época tinha um outro sentido, a ciência... Não existia digamos assim, um método com uma percepção epistemológica refinada que vai vir de filósofos e historiadores da ciência, como Popper, como Kuhn, como o próprio Foucault, que vão desenvolver isso que nós conhecemos hoje como epistemologia de uma forma crítica, né? As milhares de análises do discurso, que vão fazer análises discursivas, o Schur está protestando, porque ele não é favorável ao ocultismo. O ocultismo contemporâneo dele é mais relacionado ao Renascimento. Né? Isso é meu gato. Ele às vezes protesta aqui. Mas voltando a ciência do século XIX não era a nossa ciência. Não existia um pensamento crítico dentro da própria ciência, analisando os discursos da ciência. Né? A ciência era havia de tudo ali, né? Então, um pensamento racista costumava ser um pensamento científico, né? Embasado na biologia ou na antropologia da época. Então, é bom ter isso em mente para não cair ou perceber as coisas um pouco como alguns analistas que a gente vai mencionar agora. Então, o ocultismo ele tinha o discurso, né, do oculto, Sarrazani, acho, né, que é o nome dele, na História da Filosofia Oculta, ele chama de Filosofia Oculta, que é um nome bom, acho que um pouco comprido demais. Acho que trabalha com ocultismo, que é um nome que meio que agrega as diversidades do discurso, por hora, né, por não ter uma ferramenta mais refinada. Não é, mas é uma filosofia, então, era uma visão de mundo hierárquica, de certa forma, né? Existia esse princípio da iniciação, né? E você tem que ter um superior hierárquico para te iniciar, senão não funciona o negócio. E conforme foi passando o tempo, né? Bem depois do Randolph ter escrito, esse livro foi escrito na década de 1850, mais ou menos, a coisa começou a se desenvolver de uma forma mais analítica e crítica. Os primeiros a fazerem isso foi o grupo do Colégio de Sociologia, né, do Georges Bataille, do Roger Caillois, e toda essa galera ligada, Caillois, né, Pierre Andler, Michel Carrou, Jacques Chavy, Henri Dussart, e por aí vai. Jorge Ambrosino, né? André Masson, indiretamente, e mais uns tantos, né? E aí eles escreveram, eles montaram um grupo, que é o Acefali, que era um grupo meio operacional. A ideia, né, que é bem, digamos assim, delineada
nesse que provavelmente é o melhor livro, é um dos melhores livros que eu li na minha vida, já cansei de falar isso, é um livro de cabeceira há anos e anos, né? Sempre retorno a ele, procuro ideias e tento compreender alguns momentos históricos através dele, que é, eles faziam, através do grupo Acefale, que é o símbolo do grupo, eles tentavam fazer uma espécie de ocultismo operacional, e ao mesmo tempo que eles raciocinavam nessa operacionalidade. É uma coisa muito louca, né? Mas é bem típico do Bethel e um pouco do Kalewa também. E essa acho que foi a primeira tentativa de abordagem mais crítica do ocultismo, sem ser por um viés iluminista, de esclarecimento. Isso tudo é bobagem, temos que nos ater à ciência positiva, né? Que foi uma tônica há muitos anos, né, do ocultismo. Até hoje é um pouco. Depois, quase ao mesmo tempo, muito curioso isso, surgiu um grupo meio próximo, não é, do Acefale. Depois do grupo Acefale, então, veio a Escola de Frankfurt, né, que tinha lá suas conexões, né, com o grupo, e era interessante porque o Adorno escreveu um artigo muito célebre a respeito da astrologia de jornal, as colunas, né, de astrologia de jornal, e no conjunto de aforismos que ele e o Max Horkheimer, né, escreveram no Dialética do Esclarecimento, que é intitulado Elementos do Antissemitismo, se trabalha também algumas ideias advindas aí do ocultismo de forma crítica. É uma análise pioneira, tanto quanto essa aqui. É importantíssima, é a primeira vez que, de certa forma, o ocultismo recebe uma análise, uma perspectiva analítica do próprio discurso, do encadeamento lógico do discurso, afinal, tanto Adorno quanto Horkheimer são filósofos, né? Então é isso que interessa para eles. Mas, isso é muito curioso, sofre um pouco de uma certa síndrome iluminista, né? Curioso falando de quem escreveu justamente a Dialética do Esclarecimento. Porque é uma análise evidentemente crítica, mas que ignora alguns fatores importantes para a compreensão, né, do ocultismo dentro de um quadro histórico muito complexo. Estudos mais atuais são livros como A Place of Enchantment, né, que analisa o ocultismo vitoriano, que é crucial, né? Tem o Going Underground, esse título é ótimo, que analisa as comunidades do submundo, né, do underground, do século XIX, engraçado que usa, né, da mesma forma como eu costumo usar o conceito de contracultura. Essa autora, que eu esqueci o nome, mas eu tenho aqui, ela usa o conceito de underground, né, e o ocultismo, né, é um desses elementos, inclusive temos o Pascal David Beverly, que é analisado por ela, porque ele foi um dos primeiros autores negros a escrever um romance, talvez o primeiro autor negro a escrever um romance longo, que é exatamente esse aqui, e publicar, né? E recentemente saiu até um que chama Haunted Bauhaus, que analisa justamente como o nome diz, né, a escola de arte e arquitetura Bauhaus a partir de uma perspectiva diferente, né? É Going Underground, é Lara Langer-Cohen, né? O livro dela chama Going Underground, Race, Space and the Subterranean in the Culture of Night, enfim, século, né? É mais ou menos isso, é um título enorme, mas analisa raça, espaço e subterrâneo cultural, né? E o ocultismo começa a ser visto dessa forma mais complexa, como um elemento de um subterrâneo cultural, de uma contracultura permanente, né? Como essa oposição ao positivismo, ao cálculo, às ideias, digamos assim, decalcadas de uma ciência ainda muito tosca, né? Que tem esses elementos deterministas terríveis e racistas. E enfim, esse é o desenvolvimento do ocultismo no século XIX, que é bastante interessante e importante, né? E aí que a gente, para se ter uma ideia, né, existiu dentro desse universo do ocultismo uma gama muito grande de estruturas narrativas, de elementos discursivos e narrativos
que se desdobrava em gêneros que só faziam sentido dentro desse universo ocultista. Por exemplo, descrições de sessões espíritas, a seança, né? Isso daí era um gênero consolidado, entre outros que, de certa forma, contribuíram com esse gênero. Você pode contar o Victor Hugo, Conan Doyle, não é? O Randolph, né? Aqui, inclusive, está em produção, né? O Relicário. Já estou fazendo diagramação, mas estou com uma dificuldade porque os equipamentos são velhos, então a diagramação demora. Vai entrar este apêndice, inclusive, não é? Extraordinary Phenomena, né? Que é justamente de projeção corporal, que é um poder do vampiro. Os vampiros são muito citados aqui no Dom Labelle e em vários outros livros ocultistas da época. É um termo muito comum, muito mais do que se imagina, né? Pensa basicamente que apareceu no romantismo, esparsamente, aí depois com Drácula. Não, era um termo muito usado, muitos significados diferentes, e um deles está associado a questões espiritualistas e do oculto, né? E então existiam gêneros, narrativas, por exemplo, sobre, como eu falei, sessões de invocação ou de incorporação de espíritos. Outras narrativas, assim, fenômenos paranormais, relatos. Traduzimos já um desse na primeira edição de Relicário, que vai ser relançado. O Fábio Wack descobriu essa preciosidade e traduziu. É um relato de uma família na Ásia. E existiam jornais de parapsicologia completamente aceitos dentro de um campo geral da antropologia, digamos assim, experimental. Então, assim, era um outro universo e o ocultismo se integrava nesse universo diferente do nosso. E aí nós temos, então, a especificidade do Pascal Beverly Randolph do Labelle. Como eu disse, ele é uma figura única, né? Está sendo estudado pelos novos pesquisadores que trabalham com a história do século XIX, com esses elementos subterrâneos e contraculturais. Ele tem um longo pós-fácil do Brendan Connell. Brendan Connell é um dos grandes autores do neodecadentismo, e ele é o editor, praticamente, né? A mente por trás da Occult Press, que lançou essa maravilha aqui. Ele está até meio desgastado, porque é um livro que eu carrego para lá e para cá. Sensacional, né? Como eu falei, é uma leitura incrível. Às vezes eu volto, tem momentos aqui que você perde o fôlego, você tem que voltar a dar uma lida de novo. E o que aconteceu? Esse livro quase não saiu. Bom, essa edição é a única edição impressa, porque esse livro ia sair impresso, faliu a editora, ia sair em revista, seriado, né, em forma de folhetim, faliu o jornal. As múltiplas formas que esse livro iria ser lançado, poucas funcionaram, não é? E no fim das contas, eu acho que praticamente só temos essa versão aqui completíssima, né? É um livro extremamente influente. O Brendan Connell alinha, por exemplo, uma influência grande que ele teve numa imagem de um ser oculto, o nome é Mendu Siloan, que aparece em Blavatsky, que aparece em Crowley, Helena Blavatsky, né? E apareceu a primeira vez aqui, né? E o que acontece? Esse livro, então, ele é meio truncado, né? O próprio Brendan Connell comenta que ele não está inteiro. Ele tem um resumo final, é o último capítulo do livro, que é sensacional, parece um negócio feito pelo Monty Python. São páginas e páginas, teria umas 400, 500 páginas, né? É o apêndice D, o anúncio do romance, que é no jornal da época, né? E é meio... metade disso aqui não existe, né? Vários personagens mencionados aqui não existem, né? A própria solução, né? O livro ele para, não exatamente no meio, mas ele vai começar as coisas realmente acontecerem quando ele acaba. Mesmo assim, é um livro incrível, né? Eu comentei em um outro vídeo como o ocultismo narrativo, né? As narrativas que têm ocultismo como foco, elas têm alguns desdobramentos interessantes, especialmente no século XIX. No século XX a coisa se torna mais complexa, né? Você vai ter autores que vão trabalhar no, digamos, no espectro,
literalmente, do ocultismo. Você vai ter autores como o Yeats, ou um Meirink, né, Gustavo Meirink. Então são autores com muito domínio do manancial literário. Então eles realmente trabalham ali quase que nas fontes de inspiração da literatura oculta mesmo, né, como os filósofos renascentistas, os cabalistas medievais. Então é uma outra literatura, né? É engraçado isso, inclusive, no século XX a literatura oculta ela tem uma elevação, né, digamos assim. No século XIX ela era mais cotidiana, e por ser mais cotidiana ela trabalha mais com elementos cotidianos. Eu já comentei nesse vídeo anterior, então, que um dos recursos muito comuns na literatura ocultista é o estabelecimento de um diálogo quase socrático, né? Então você tem um sábio que vai encaminhando o seu discípulo pelas sendas digamos assim, da razão, da objetividade, né? Do raciocínio científico, o que seja. Isso acontece bastante aqui. Temos muitos discursos nesse sentido e diálogos assim. Também temos histórias narradas por personagens. Um recurso também que apareceu muito no Platão, né? Essa literatura tem um forte componente platônico. Em termos de filosofia, porque toda a filosofia platônica, né, do ideal, da projeção, tem, digamos assim, um reflexo, né, de influência forte no ocultismo. Mas eu também comentei que esse tipo de literatura, além desses discursos, por vezes até edificantes, né, com o objetivo de ser um pouco edificantes, eles também têm, alternando às vezes, né, eles têm elementos visionários. Esse livro, exatamente essa estrutura que ele tem, alterna discursos, né, longos até, e às vezes o discurso lá pelas tantas ele começa a sofrer uma alteração e aí ele se torna um relato visionário. E os relatos visionários de Dom Labelle estão entre os melhores do século XIX, que não foi uma época, digamos assim, avara ou árida em termos visionários, né? A gente pode só dizer isso. Foi a época de Blake, foi a época de tantos outros aí, né? Mas o aspecto visionário do Pascal Beverly é único. Ele tem as cenas visionárias que se passam em vários lugares, tem muito daquela ideia também de uma peregrinação não é? Do peregrino, que é levado por alguém para um lugar e ali ele testemunha as coisas. Tem um pouco aqui, né? Então é uma narrativa que tem um conteúdo iniciático, né? Você está peregrinando, como o próprio leitor, tá? Como o personagem, vai descobrir alguma coisa no final dessa peregrinação, em um determinado momento dela. E essas visões, o que elas têm de muito peculiar é que elas são quase, eu não sei se diretamente inspiradas, talvez sim, eu não sei se é uma espécie de jogo que o autor foi elaborando a partir do que ele conhecia desses espetáculos, mas são visões muito próximas daquelas que estão nas descrições das fantasmagorias, dos espetáculos de lanterna mágica, de teatro de sombras, enfim, espetáculos de pré-cinema. Evidentemente, quando eu descobri, ele até menciona um artefato de pré-cinema que é sensacional, não é? Não vou encontrar aqui, mas ele menciona artefatos de pré-cinema. É uma coisa incrível. As cenas, elas têm fade. É muito engraçado que ele usa exatamente esse termo. Slowly the figures and the scene grew dim and faded before me. As figuras, elas aparecem naquilo que hoje em dia a gente denomina fade, né? Quer dizer, essa fusão, mais ou menos, né? Essa desintegração da imagem em outra, né? A imagem vai se tornando outra, né? E ele usa esse termo em 1850 e tantos, né? É sensacional, né? Então, ele tinha, me parece, ele teve uma vida muito aventurosa, ele foi muito pobre, perdeu a mãe em poucos anos de idade, sei lá, na primeira infância,
O pai abandonou a mãe porque a mãe era negra, o pai branco, né? Então ele viveu nesses abrigos, em orfanatos, uma infância muito pobre, mas conseguiu se desenvolver, se tornou uma espécie de, hoje seria um coach, né, um conferencista e escritor desses periódicos que eu mencionei, ele escrevia neles, né, as experiências e tal. Era uma figura notabilíssima. Não só escreveu esse livro, escreveu outros, tão bons quanto. Já vou adquirir um outro, segundo livro dele, o Raviolette, uma coisa assim, que é a continuação desse, até vem falando nesse final aqui, Ravalette, né? Então, sei lá, pode ser que ele tivesse trabalhado com espetáculos de Lanterna Mágica, vai saber, e não tem registro nenhum disso. Mas é incrível, é um cinemático, são momentos únicos, como eu disse, porque existe uma percepção cinemática daquela estrutura mesma que molda a experiência cinemática do consumidor, do espectador moderno. E essa experiência, para nós, ela é quase invisível. Mas quando você lê um escritor materializando em escrita essa experiência, como eu mencionei aqui, a personagem, sim, vendo as imagens se mesclarem através de um processo de fade, né, de um desaparecer para o outro ficar, isso é sensacional, né? É incrível, é uma obra, como eu falei, ela é desconjuntada, o próprio editor, que é o Brendan Connell, né, o grande autor neodecadentista, ele concorda que isso é um problema, a narrativa é fragmentada e um pouco desconjuntada, mas uma parte também parece que não está funcionando, não está faltando, né? Mas é mesmo assim incrível, né? Um triunfo da imaginação e uma obra que nós aqui da Rafa estamos estudando para ver uma forma de trazer para o leitor brasileiro uma maravilha dessas, né? Então é isso, essa aqui é uma pequena obra-prima, pequena mais ou menos, né? Mas é uma obra-prima da literatura ocultista, uma literatura que está sendo agora mais, digamos assim, analisada de uma forma mais sistemática, menos problemática, ou com aquelas ainda alguns elementos ainda que precisaram ser historicamente compreendidos de forma mais sistemática por ferramentas que os primeiros analistas, né, o Batelli, o Adorno, não tinham à disposição, mas agora nós temos. Graças também, em parte, né, em grande parte, a editoras como a Occult Press está lançando uma biblioteca sensacional de ocultismo subterrâneo do século XIX. Estou adquirindo alguns, e algum ocultismo subterrâneo do século XX também. Estou adquirindo tudo que eu posso dessa editora, porque é um trabalho incrível, né? E a edição é única, é impresso na Itália, não é? O acabamento é primorosíssimo, né? Um livro que vale a pena você folhear, ter em mão, né? Mas então é isso, né? Vou ficando por aqui. Esse livro, infelizmente, é difícil de encontrar hoje, acho que está até bastante esgotado e não é nada barato. Mas eu vou ver se consigo falar mais sobre o Pascal Randolph e talvez trazer para os nossos leitores da Rafos algum neo-samizdat, né, algum livro digital desse autor, de algum texto dele. Além, claro, do texto dele, que vai estar na Relicário 2, né, que é a experiência de projeção corporal, que parece um poder vampiresco, e mais ou menos não é dessa noção de vampiro disseminada pelo ocultismo do século XIX. Vou ficando por aqui, até a próxima.